A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você não for inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever no canal. Isso vai nos ajudar muito. Cada dia mais o canal crescendo, o canal vai subir de relevância e nós podemos alcançar muito mais pessoas. Tá bom? Se inscreva, dê o seu like, faça um comentário. Isso é muito importante para o nosso canal. Então hoje nós vamos trazer uma dinâmica muito interessante, onde trata sobre a certeza da salvação e os nossos inimigos da fé. Então essa dinâmica ela tem como objetivo explorar e discutir a certeza da salvação cristã, identificando os desafios que os crentes enfrentam, representados pelos inimigos, que são o tentador, o mundo e a carne. São três grandes inimigos que nós enfrentamos em nossa vida. Além disso, também essa dinâmica ela vai proporcionar estratégias práticas para você, como crente, enfrentar esses desafios à luz da palavra de Deus. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Papel, para os alunos escreverem, caneta ou lápis, um quadro ou uma cartolina e Bíblia, tá? Então você vai começar essa dinâmica, é muito importante você orar com seus alunos, convidando a presença de Deus para esta dinâmica. Apresenta também o tema, né? Sobre a certeza da salvação e os inimigos da fé. Explique também que a certeza da salvação é uma parte fundamental da fé cristã. Mas muitos enfrentam esses desafios ao longo do caminho que pode abalar essa certeza da salvação. Explique que os cristãos eles são confrontados com três grandes inimigos da fé. Quais são eles? O tentador, que é Satanás, o mundo, que é o mundo, gente? É um sistema de valores, né? Um sistema de coisas opostos a Deus, oposto a tudo quanto Deus quer. Esse sistema de valores que é regido pelo diabo, regido pelo inimigo de Deus. Então, isso é o mundo. A carne, o que é a carne? A carne são os nossos próprios desejos, as nossas próprias fraquezas. Muitas vezes, quando alguém fala em carne na igreja, alguém pensa que é isso aqui, né? Isso aqui. Mas não é. Na maioria das vezes, quando se fala em desejos da carne, prazeres da carne, está se falando dos desejos íntimos de cada um, das fraquezas íntimas de cada um, tá bom? Então, você vai iniciar a dinâmica trazendo algumas passagens bíblicas para os seus alunos. Três passagens bíblicas interessantes. A primeira é sobre a tentação de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Note isso, guarde isso para trazer para a dinâmica. O segundo texto é o texto de primeira epístola de João, capítulo 2, versículos do 15 até o 17. Esse texto fala sobre o mundo, quando o texto diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o segundo texto, né? 1 de João, capítulo 2, versículos do 15 até o 17. O último texto, terceiro, né? É o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos do 16 até o versículo 24, onde fala sobre as obras da carne, conforme vocês já sabem, né? Então você vai trazer esses textos e vai incentivar a uma discussão sobre como essas passagens elas se aplicam à nossa vida cotidiana. E aí você vai fazer, logo após, distribuir papéis para que os seus alunos escrevam de forma anônima, tá? É bom deixar isso claro. Então eles vão escrever de forma anônima sobre situações em que eles se sentiram desafiados pelo inimigo, pelos inimigos da fé. Tá? Depois que eles terminarem, você vai coletar todos os papéis, vai misturar, tá? E depois de misturado, para que ninguém saiba quem foi que escreveu, você vai escolher alguns papéis e ler em voz alta, sem identificar os autores. É bom deixar isso claro, tá, gente?
Então, não diga quem foi que escreveu. Leia apenas o que está escrito, tá? E aí você, depois de ler o que foi que o aluno escreveu, você vai conduzir uma discussão aberta sobre esses desafios. Logo em seguida, divida os seus alunos em 3 grupos. Então vai ter um grupo que vai falar sobre o tentador, que é o diabo, tá? O segundo grupo vai falar sobre a carne e o terceiro grupo sobre o mundo. Então, como eu disse, cada grupo vai ficar com a responsabilidade de falar sobre algo. Um sobre o tentador, outro sobre a carne e outro sobre o mundo, tá? Então eles vão ter essa responsabilidade de quê? De elaborar estratégias para enfrentar os inimigos da fé. Então o grupo 1 vai elaborar estratégias para enfrentar os inimigos da fé, o inimigo da fé chamado o tentador. O outro grupo vai criar estratégias para enfrentar o inimigo da fé chamado carne. E o outro vai criar estratégias para enfrentar o inimigo da fé chamado o mundo. Então eles devem entre si discutir e apresentar como essas estratégias elas podem ser aplicadas para superar os desafios que são identificados em cada uma dessas situações, tá, gente? Então cada grupo, depois de escrito, vai compartilhar as suas descobertas com os demais alunos. Enfatize principalmente a importância da oração, a importância do estudo da palavra de Deus e da comunhão, não é? Como ferramentas essenciais para enfrentar esses inimigos da fé. Bom, depois de tudo, você vai conduzir uma breve reflexão sobre como a certeza da salvação ela pode ser fortalecida quando nós enfrentamos os desafios propostos. Encoraje os seus alunos a comprometerem-se a aplicar as estratégias aprendidas em suas vidas diárias. Conclua destacando que a palavra de Deus, ela nos assegura que aquele que creu no Senhor Jesus tem a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, bem conhecido. Essa é uma promessa inabalável, é uma âncora para a nossa alma no meio das tempestades da vida. Entretanto, gente, mesmo como essa certeza, né, nós estamos constantemente, somos confrontados por 3 grandes inimigos da nossa fé: o tentador, o mundo e a carne. Esses adversários, eles estão buscando cada vez mais nos desafiar para nos desviar do caminho da retidão, minando a nossa confiança na salvação que nós recebemos gratuitamente pela graça de Deus. O tentador, conhecido como Satanás, é o mestre em distorcer a verdade e em semear dúvida em nossos corações. Ele procura nos convencer de que nós somos indignos da salvação, que os nossos pecados são grandes demais para ser perdoados, mas nós devemos resistir de forma firme às suas mentiras, confiando na promessa do Senhor de que em Cristo nós fomos redimidos e perdoados de todos os nossos pecados. Colossenses 1 e 14. O mundo ao nosso redor também exerce uma forte influência sobre as nossas vidas, tentando nos seduzir com os seus valores e prazeres passageiros. No entanto, nós devemos lembrar de que nós não somos mais cidadão deste mundo, mas sim do reino de Deus. Filipenses 3 e 20. Portanto, gente, nós devemos viver de uma forma separada, buscando as coisas que são lá do alto e não nas que são daqui da terra, conforme Colossenses capítulo 3, versículo de número 2. Por fim, nós temos também a carne, os nossos desejos e paixões naturais, também representado por um desafio constante da nossa fé. Ela nos impulsiona a buscar a gratificação imediata, muitas vezes nos levando a pecar contra Deus e contra o nosso próximo. No entanto, o apóstolo Paulo ele nos encoraja a andar no Espírito, para que não cumpramos os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Então devemos
crucificar diariamente a nossa carne, negando os seus desejos e buscando viver em conformidade com a vontade de Deus. Então, como podemos enfrentar esses inimigos da fé? A resposta está em permanecer firme na certeza da nossa salvação em Cristo. Quando nós confiamos plenamente na obra redentora da cruz, nós somos fortalecidos para resistir aos ataques do inimigo. Além disso, nós devemos estar constantemente imersos, mergulhando na palavra de Deus, renovando a nossa mente e fortalecendo a nossa fé. Que possamos, gente, estar vigilantes e firmes, confiando na promessa do Senhor, de que nada pode nos separar do amor de Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Que possamos resistir ao tentador, ao mundo e à carne, permanecendo firme na certeza da nossa salvação, até o dia da volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.